Fala pessoal, beleza? Estou aqui de novo para falar mais sobre física, mas hoje a gente vai ter um papo diferente. Hoje, na realidade, vai ser só um papo mesmo. Vamos largar o lápis de lado, as equações de lado e falar um pouco de história. Tá? A história da ciência, a história do movimento. Tudo isso, gente, faz parte do nosso conteúdo de dinâmica. Tá? Então vamos lá. Para quem não lembra, o estudo do movimento em física é definido como mecânica. Tá? E essa mecânica ela é dividida em duas partes. Primeiro, a cinemática, que nós já estudamos, que diz respeito ao estudo do movimento sem se preocupar com as causas. Tá? E a dinâmica, que a gente vai começar a estudar a partir de hoje, é o estudo do movimento se preocupando com as causas. Tá? Então, a partir de hoje, a gente vai começar a entender como as coisas entram em movimento, tá? E quais são os agentes que provocam esse movimento. Tudo bem? Para que vocês entendam toda essa história, é interessante a gente saber que a mecânica clássica, né, a que a gente conhece hoje em dia, toda ela é bem fomentada, bem fundamentada pelas 3 leis de Newton. Bem, e essas 3 leis a gente vai estudar mais para frente, mas o que eu quero que vocês entendam agora é que essas 3 leis possibilitam relacionar o conceito de força, massa e aceleração, tá? Quem não conhece o que é força, a gente vai aprender tudo isso nesse curso, tá? E na aula mesmo de hoje a gente vai entender que agente físico é esse, tudo bem? Então, as leis de Newton, elas são baseadas nesse conceito, nessa relação de força, massa e aceleração. Tá? Mas como Newton chegou nessa conclusão? Tá? Quais foram os antecedentes de Newton? Quem começou com essa história? Então, vamos lá, gente. Antes que a gente fale desses principais nomes, tá? É importante a gente entender que qualquer movimento que a gente vai estudar, tá? Qualquer movimento, desde a queda de um corpo, a um livro sendo arrastado em uma mesa ou um carro em movimento, tudo isso, gente, apresenta um grande, tá? Um alto grau de complexidade, tá? E pode ser que no meio desses estudos aconteçam algumas conclusões incorretas. É muito comum que isso aconteça. Estou falando isso, gente, para que a gente não tenha um preconceito daqueles que vieram antes de Newton. Porque muitos de vocês já conhecem as leis de Newton e tudo que eu vou falar aqui com relação aos que vieram antes vai parecer uma besteira, tá? Mas a gente tem que pensar que esse era o pensamento da época, tá? O pensamento há mais de 2000 anos antes de nós. Bem? Então vamos começar, gente. O primeiro grande nome que nós temos relatos, né, que se dedicou ao estudo do movimento é Aristóteles. Tá? Aristóteles foi um filósofo grego, ele nasceu em 384 a.C. E segundo Aristóteles, tá, todo estudo, todas as conclusões de movimento, eles se davam pela observação. Bem? Então ele tinha uma visão intuitiva do que seria o movimento. Uma coisa interessante, gente, para a gente dizer aqui, é que ele dividia o estudo do movimento em 2 vertentes. Tá? A primeira é o movimento dos corpos celestes. Os corpos celestes eram constituídos de um elemento chamado éter, tá? E o movimento desses corpos eram circulares. Tá? Ele acreditava na natureza divina desses corpos e no movimento perfeito, tá? Simbolizado por esse círculo. Já os corpos terrestres, tá? Os movimentos aqui na superfície da Terra, eles podiam ser definidos, tá? E separados para corpos leves e corpos pesados. Tá? E todos os corpos eles eram constituídos de uma fração ou de uma totalidade desses elementos, os elementos principais, né, fundamentais: água, terra, ar e fogo. Então quer dizer o seguinte: se eu tenho um corpo com uma porcentagem maior de terra, quer dizer que ele é um corpo mais pesado, então ele tem uma tendência em cair.
tá? Já um corpo que tem se constitui mais de fogo ou de ar, ele tem uma tendência em subir. Mas ele dizia que esse movimento terrestre sempre seria linear, tá? Outra coisa importante, tá? Que Aristóteles defendia é que um corpo ele só estará em movimento se um ente físico, um agente físico agir sobre ele, tá? Então, na época, ele definia esse agente físico como ímpetos, tá? Mas a gente pode traduzir para os nossos dias de hoje como a força. Tá? Então, a força seria esse ente físico responsável em manter algo em movimento. Bem? E ele dizia também que a velocidade de um corpo seria proporcional a esse ímpetus, a essa força aplicada sobre o corpo. Tá? Para a gente entender melhor isso, tá? Tem um exemplo clássico que aparece nos livros didáticos, que é o exemplo das carroças e dos cavalos. Vamos tomar esse exemplo, então. Temos 3 carroças e 3 cavalos. E vamos organizar esses objetos, né, e esses animais da seguinte maneira. A primeira configuração, a primeira situação, é a situação em que eu não tenho cavalo algum, tá bom? Na segunda situação, a carroça está sendo puxada por um cavalo. E na terceira situação, a carroça estaria sendo puxada por 2 cavalos. Segundo Aristóteles, no primeiro movimento a velocidade seria nula, tá? Já que eu não tenho ímpetos, já que eu não tenho a força puxando essa carroça. No segundo movimento, né, eu teria uma velocidade V, vamos chamar assim, proporcional a essa força. E na situação 3, eu teria o dobro da velocidade, tá, gente? Considerando que os cavalos têm a mesma força e toda essa ideia, né? E nós teríamos uma velocidade que seria o dobro da velocidade da primeira carroça, porque eu teria o dobro de força, né? Então eu estaria duplicando essa força e duplicando essa velocidade. Tudo bem? Ótimo. Então, se a gente tomar essas situações, a gente pode tirar daí algumas conclusões intuitivas, tá, gente? E se não tiver força, o movimento, o estado natural de um corpo é o repouso, né? Então, se eu não mexer em um lápis, né? Se eu não fizer nenhuma força sobre esse lápis, o estado natural dele seria o repouso, tá? E como eu disse para vocês, um corpo só entraria em movimento se uma força agisse sobre ele. E assim que essa força acaba, né? Essa força se finalize a ação dessa força, o corpo acabaria por parar. Então o movimento cessaria e ele voltaria ao seu estado natural de repouso. Tudo bem, gente? E, como eu já disse, a velocidade seria proporcional à força. Quanto maior a força, maior a velocidade que um corpo consegue atingir. Tá bom? Agora pense em tudo isso, gente, com base no que vocês aprenderam, né? Será que tudo isso é a verdade pura e absoluta, né? Então, gente, uma coisa interessante, tá? É que essas informações e essas definições, essa visão intuitiva do movimento de Aristóteles durou por quase 2000 anos, tá? E ela durou toda a Idade Média, porque ela era essa visão aristotélica era um bom caminho para a igreja, tá? E a igreja se apoiou nessa visão científica, né? Nessa visão intuitiva do movimento para defender o que estava escrito na Bíblia, né? Ótimo. Então vamos a mais um nome importante. Olha a diferença, gente. 384.000 a.C. e agora a gente só vai falar novamente de um outro personagem importante que revolucionou tudo isso, tá? Em 1564. Bem, então quase 2000 anos depois.
Esse nome é importante, gente. É lógico que eu estou falando aqui só da importância com relação à dinâmica, com relação ao movimento, tá? Mas vocês sabem que Galileu foi muito, muito importante para a ciência, tá? Principalmente por sua defesa do modelo heliocêntrico, né? Com o seu combate contra a igreja, né? E toda essa questão que envolvia ciência e religião, tá? Uma dica importante, né, gente? Tem um livro chamado Diálogo, que é um livro muito lindo, é muito denso, tá? É bem complexo, mas é um livro muito lindo, escrito por Galileu e mostrando essa luta, tá? Entre religião e ciência, tá? Para vocês terem ideia, gente, Galileu só foi perdoado pela Igreja em 1992 pelo Papa João Paulo II. Tá? Então ele foi perdoado 400 e poucos anos depois da sua morte. Tá? Mas vamos voltar, né? Vamos falar de movimento. Quais as influências de Galileu? Qual o grande passo que Galileu deu para essa nova visão de movimento? Tá? Galileu foi o primeiro, depois de tantos anos, a questionar essa conclusão científica baseada na intuição. Tá? E ele fundamentou todos os seus estudos, tá, dentro de um raciocínio científico. E a gente diz que o grande passo de Galileu foi desenvolver os primeiros princípios, tá, para uma nova metodologia científica. Então ele começa a construir uma metodologia científica matemática experimental, tá, uso de demonstrações matemáticas para explicar algo. E não só essa lógica aristotélica que vinha até a Idade Média. Bom, então vamos lá, gente. Quais foram as contribuições de Galileu para o estudo do movimento? As contribuições importantes foi, ele começou a estudar, tá? Se dedicar a estudar e a explicar o movimento uniforme. É aquele movimento onde a velocidade não muda. Estudou o movimento acelerado também, tá? Com a queda de corpos e tudo mais. E fez os primeiros estudos matemáticos, relacionando a proporção, tá? Com que um corpo cai, por exemplo, aumento da velocidade e aumento da distância com relação ao tempo, tá? E também ele se dedicou ao movimento parabólico, tá? De projéteis. Ótimo! Então vamos lá para a gente entender como Galileu chegou a essas conclusões, como ele mudou toda a ciência, tá, gente? Eu trouxe para vocês um experimento atual, tá? Para mostrar a maneira com que Galileu pensou tudo isso. Então vamos pensar no seguinte, eu tenho uma mesa normal, tá? Uma mesa de madeira, e eu vou colocar um cubo de madeira sobre essa mesa. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou empurrar esse cubo, tá? Uma força vai agir sobre esse cubo, né? E eu sei que depois disso, né? Depois que essa força age sobre um cubo e eu cesso essa força, ele pode continuar em movimento. Bem? Se a mesa for muito áspera, eu sei que quando eu cessar a força, o movimento vai cessar também. Tá? Mas se a mesa for lisa, polida, eu sei que assim que eu termino esse movimento, tá? Essa força, o corpo pode continuar em movimento. Bem? Ótimo. E aí eu vou pensar no seguinte, e se eu conseguir polir mais, ou colocar um lubrificante sobre essa mesa? Deixar ela extremamente lisa. Tudo bem? Eu vou diminuir ainda mais o atrito. E quando eu fizer essa força, esse corpo vai se deslizar ainda mais. Tudo bem? E a partir de agora nós temos a grande sacada de Galileu. Eu sei que esse corpo só para porque existe ele não chamava de atrito, tá, gente? Mas existe uma força externa que impede esse movimento, faz com que ele pare e está relacionado ao polimento dessa mesa. Se nós tivéssemos uma mesa perfeitamente polida, tá? Uma mesa que não oferecesse nenhuma força externa, o que aconteceria com esse cubo? Então pensa comigo, gente. Se eu tivesse uma mesa perfeitamente polida, a hora que eu jogasse esse cubo, ele ia embora, como se eu tivesse outras mesas aqui, né? E aí o nosso cubo iria embora infinitamente. Se tivesse infinitas mesas, tá? Esse cubo permaneceria em movimento. Isso se eu não tivesse atrito.
Tudo bem, gente? Então pensa lá, isso seria totalmente contrário a Aristóteles. E Aristóteles dizia, né? Se eu cesso a força, o movimento se acaba também, né? O corpo para, o corpo entra em repouso. Mas a gente sabe que isso não é verdade, tá? E a gente sabe que para pensar de uma maneira que Galileu pensou também é complicado, porque ele teve que largar tudo que era o natural aqui e idealizar as coisas, tá? E ele fez esse experimento não desse jeito, tá, gente? Que eu quis trazer para vocês uma maneira mais fácil de observar isso. Mas o que Galileu fez? Ele fez um experimento baseado nisso, sim. Galileu pensou no seguinte: ele colocou dois planos inclinados e sobre esses planos ele colocou uma esfera. Tá? Ele deixou que essa esfera caísse sobre o plano e ele percebeu, tá, que a altura que a esfera chegava era compatível com a altura que ele lançou. Tudo bem? Um pouco mais para baixo, porque ele sabia que existia esse atrito que fazia com que a bola perdesse essa velocidade, tá? Mas seria muito próximo da altura que ele lançou. Ele pensou no seguinte: e se eu inclinasse esse segundo plano, o que vai acontecer? Se ele inclinasse o segundo plano, a esfera chegaria quase na mesma altura. Só que fica muito claro para a gente que o caminho percorrido pela esfera nesse plano, né, gente? O caminho percorrido pela esfera aqui, ó, é muito maior do que o plano anterior. E ele continuou esse processo. E se eu inclinar ainda mais o meu plano, tá? A esfera voltaria a ter a mesma altura, tá? Só que para que ela consiga atingir essa altura, ela vai ter que percorrer um caminho ainda maior. Tá? E aí Galileu simplesmente idealizou a última situação. E se simplesmente eu pensar em um plano horizontal? Tá? Quando que ela chegaria àquela altura de novo? Né? A gente sabe que ela jamais chegaria a essa altura de novo. E ela iria embora, tá? Mantendo esse movimento constante até o final dos tempos, né? Até que ela encontre algum obstáculo. Pensando, né, gente? Considerando uma situação totalmente sem atrito. Beleza, gente? E é isso. Então a gente pode concluir aqui, tá? Que Galileu, ele quebra essa barreira, né? Ele quebra esse pensamento aristotélico. E aí ele diz que o estado natural de um corpo ele vai deixar de ser o repouso. E a velocidade não é mais indicação de forças externas atuando sobre esse corpo. Tá? Então, se você pensar lá no experimento de Aristóteles, tudo bem que se você tem 2 cavalos, pode ser que você alcance uma velocidade, tá, mais rápido do que uma carroça com 1 cavalo. Tá? Mas a carroça com 1 cavalo pode alcançar essa velocidade também, só que ela vai demorar mais tempo. Tudo bem? A gente vai entender melhor isso quando a gente chegar nas equações que a gente vai precisar e nas leis de Newton. Tudo bem? Então, ó, a grande sacada de Galileu foi um experimento idealizado. Tá? E essa característica de experimento idealizado, ele é o fundamento da mecânica newtoniana. Tudo bem, gente? Então, eu vou encerrar nessa nossa aula falando talvez da pessoa mais importante, tá, a estudar a mecânica clássica. E é uma coisa interessante, gente, que eu já falei de Newton para vocês em outras aulas, de ótica, por exemplo, e vou voltar a falar dele porque a contribuição dele para a ciência foi dada em várias áreas. Tá? E uma coisa interessante é que quando Newton elaborou esse estudo da dinâmica do movimento, ele estava com uma situação muito parecida com a nossa. Tá? Ele estava recluso, foi em 1965 e ele estava recluso na casa dos pais dele por conta de uma quarentena também, por conta de um vírus. Tá? Então vamos lá. Newton ele foi matemático inglês, nasceu em 1642, tá? E ele dedicou sua vida aos estudos, né? Tem uma coisa muito engraçada que a gente aprende na Universidade de Física, na Faculdade de Física, né? Curso de Física, é que a importância de Newton é tão grande que a gente brinca que se faça luz e Newton se fez.
né? Então Newton transformou a ciência ao redor dele. Nesse livro que eu coloquei para vocês essa imagem, né, Principia, ele é um livro que Newton escreveu durante esse período de quarentena e é onde ele coloca todas as suas ideias sobre o movimento, tá? E uma coisa interessante, gente, é que ele não só criou toda a base dessa mecânica, nova mecânica, mas ele também criou as ferramentas para que a gente operasse essa mecânica. Ele criou um cálculo, um novo cálculo, uma nova matemática, tá? Baseado nesses antecessores, né? Para que a gente resolvesse esses problemas. Tudo bem? Mas a gente vai falar muito mais de Newton nas aulas que virão. Bom, nós teremos uma aula só sobre as leis de Newton. Então, só para lembrar, gente, Newton ele é o responsável pela nova mecânica, pela mecânica clássica, tá? E toda a mecânica é fundamentada em suas 3 leis que juntam força, massa e aceleração, tá? Então é isso, gente. Nosso papo de hoje foi só um papo sobre história mesmo, para que a gente se insira no contexto da mecânica, tá? Eu volto a falar com vocês nas próximas aulas e muito obrigado pela atenção de vocês. Até!